Olá, pessoal! Agora, na nossa aula de hoje, nós vamos falar a respeito das normas e padronização científica. Então, nessa aula agora, nós vamos poder trabalhar com toda essa parte de citações, referências, que vão estar subsidiando toda a questão do desenvolvimento dos nossos trabalhos, de projetos de pesquisa, de trabalho, de PTG, enfim, todo o trabalho que nós vamos desenvolver, a BNT vai estar subsidiando essa questão. Então, nós vamos conhecer agora a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós temos aqui, ó, a Glória, né, universitária, ela concorre a uma bolsa de estudos no exterior. Para esta fase de seleção, a Glória tem que apresentar os resultados de produções científicas e trabalhos apresentados em eventos. A instituição, ela atribui maior valor aos relatórios de pesquisa, publicação de artigos e também a apresentação de trabalhos em eventos. Então, vejam que essa questão das produções científicas, ela tem grande peso na vida acadêmica e também na vida profissional. E também, quando, por exemplo, você faz um concurso, e você vai para a prova de títulos, essas produções científicas com certeza farão a diferença. E hoje nós encontramos, não só na área acadêmica, mas nós também encontramos a parte empresarial que também valoriza muito essa questão para, né, as produções científicas, caso você tenha no currículo. Então, no desenvolvimento, né, das suas disciplinas, na sua formação, no seu curso escolhido, quando você tiver a oportunidade, produza, certo? Faça o artigo científico, produza pesquisa, que isso com certeza fará a diferença, né, na sua formação e com certeza na sua atuação profissional. Bom, conhecemos a nossa situação geradora de aprendizagem e agora nós vamos aos nossos conteúdos que vão subsidiar todas essas questões. Então, falando do formato acadêmico dentro das normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, nós vamos trabalhar a questão da citação. Então, vamos ao quadro, né? Definir, tá? Segundo Bastos e Ferreira, 2015, na página 175, citar é mencionar no texto de sua autoria informações advindas de outras fontes, garantindo os direitos autorais, porém, comunicando via texto escrito que essa ideia, conceito ou que seja, não são de sua elaboração, mas sim de outra pessoa ou entidade. Então, quando, né, nós realizamos os nossos trabalhos, principalmente aqueles que envolvem revisões, produção escritas, é muito importante, então, identificar as ideias apresentadas por outros autores, porque nós vamos estar respeitando os direitos autorais e nós podemos estar utilizando a questão das citações. Então, tendo definidas as citações, a professora apresenta para vocês os tipos. Nós temos a citação direta, citação indireta e citação da citação. Então, vamos ver cada uma delas. A citação direta é aquela citação onde eu faço uma cópia fiel de um trecho, assim como está no livro, no artigo científico, da onde eu estou copiando, da onde eu estou retirando esse fragmento, é uma cópia fiel. Então, é uma citação direta. E ela pode ser curta ou longa. O que é curta ou longa? A curta, gente, é até 3 linhas. Quando você faz, né, a cópia, retira esse trecho desse artigo, dessa obra, ela tem 3 linhas, ela fica no corpo do seu trabalho, entre aspas, e você faz a indicação do sobrenome do autor, né, do livro ou do artigo,
o ano da publicação e a página onde ela está, né, nesse material. Mas e se a citação der mais que 3 linhas, professora? Ela vai se transformar numa citação direta longa, que aí você vai criar um recuo, um espaço de 4 centímetros do parágrafo, o espacejamento entre linhas é simples e a fonte é menor. Acredito que explicando assim para vocês, vocês devem já estar lembrando quando vocês, né, estão lendo livros, quando vocês estão lendo artigos, vocês já se depararam com as citações, tanto direta curta como a longa. O outro tipo é a citação indireta. É quando eu leio, eu extraio a ideia do autor, mas eu escrevo com as minhas palavras. Eu preciso referir, claro, eu preciso indicar o sobrenome do autor e o ano, porque a ideia é dele. Eu estou escrevendo com as minhas palavras, mas a ideia é do autor. E a citação da citação é quando, inclusive as normas da ABNT, faz a seguinte sugestão, que você deve utilizá-la somente em casos muito especiais, quando você não encontra o original. Porque você vai estar com um livro onde você vai ver que esse autor está citando um outro autor. Então, o correto é que você vá na referência bibliográfica, encontre qual é esse livro e vá buscar esse livro, esse artigo, esse material. Então, esses tipos de citações você pode estar utilizando nos seus trabalhos, certo? E para exemplificar, para que vocês visualizem, nós vamos ao quadro que agora a professora vai apresentar, né, cada um desses tipos. Expliquei e agora apresento. Então, nós temos a citação direta curta, aquela que a professora disse que é até 3 linhas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para Chiavenato, o ano de 2000 e a página. Veja que esse trecho que foi retirado do livro do Chiavenato, ele tem 3 linhas. Então, é uma citação direta curta. Aí, eu também coloquei mais uma informação para vocês, que vocês vão poder estar localizando no texto, que seria citação direta curta com autoria dentro do contexto e que uma autoria fora do contexto. Isso é uma coisa bastante simples. Quando você começa a realizar a citação, citando o autor, você está fazendo uma citação dentro do contexto. Perceba que o autor, só a primeira letra é em maiúsculo. Aqui está para Chiavenato, poderia ser de acordo com Chiavenato, nas palavras de Chiavenato. E quando eu faço a citação e coloco o autor no final da frase, ela é fora de contexto. Vejam, é uma coisa bastante simples, é só para indicar, né? Quando eu tenho inicialmente o autor e quando ele está no final da minha citação. Veja que aqui só a primeira está em maiúscula e aqui todo o sobrenome do autor é em caixa alta, ou seja, todo em maiúsculo. Inclusive, a professora colocou a mesma citação, né, com o objetivo de estar mostrando para vocês que é uma citação direta curta. Depois nós temos a citação direta longa, com autoria dentro do contexto. Citação deu mais que 3 linhas. Eu preciso formatar essa citação de forma diferente. Então, ela é dentro do contexto. Então, vamos aqui, ó. Apesar de ser um termo amplamente discutido e conhecido de praticamente todos, planejar é uma tarefa complexa. Então, aqui, ó, não foi escrito pelo autor. Daqui para frente aqui começa a citação, ó. De acordo com Dornelas, ó, tem o ano e tem a página. Por quê? Porque é uma cópia fiel. Aí veja que essa citação, ela está com um recuo de 4 centímetros. O espacejamento entre linhas, ele é simples. E a fonte, ela é 10. Tá? Então, vocês estão vendo aí, devem estar lembrando, né, das citações que vocês já visualizaram, inclusive nos livros de vocês. E também coloquei aqui a mesma citação, né, mas para mostrar o que seria a autoria fora do contexto. Ó, vejam que eu faço a citação e no final eu referencio o autor, certo? Então, esse fragmento foi copiado tal qual está no material. Então, é uma citação, ó, direta.
até 3 linhas, curta, mais que 3 linhas, longa. Tá, agora vamos ver o exemplo da citação indireta. Relembrando, o que é uma citação indireta? É aquela onde eu leio, né, o material, retiro a ideia, mas escrevo com as minhas palavras. Então, observem que esse tipo de citação não apresenta o ano, mas apresenta os autores. Por quê? Porque eu tenho que respeitar que a ideia não é minha, a ideia é do autor. Eu estou fazendo uso da citação para ele corroborar, para ele solidificar o que eu estou escrevendo sobre o assunto. Então, nós temos aqui, ó, a citação indireta com autoria fora do contexto. Eu faço a colocação e termino indicando os autores, que estão em caixa alta. Tá? Inclusive, aqui nós temos, são 2 autores, Fernandes e Berton. Depois, a citação indireta com autoria dentro do contexto. Ó, para Fernandes e Berton, 2005, certo? Então, assim, é muito simples o que seria dentro e fora do contexto. E o terceiro tipo é a citação da citação. Então, ela ocorre quando o autor do texto transcreve, ó, tanto direta, que seria cópia fiel, como indiretamente, quando eu extraio a ideia do autor e escrevo com as minhas palavras um texto ao qual não se teve acesso ao original. Nesse caso, o autor deverá acrescentar, antes da indicação da fonte consultada, a palavra latina apud, que significa citado por. Então, vejam aqui o exemplo. Tá? Esse aqui, ó, foi feita uma citação, tá? Indireta, que tem o ano, não tem página, então não tem cópia fiel. Então, esse aqui, o Orlandi, ele é autor dessa citação, mas ele está citado no livro do Medeiros. Então, qual é a forma correta? Como eu devo proceder? Tá? A citação da citação, vocês viram ali, é para ser utilizada nos casos onde eu não tenho o acesso original. Mas o que eu devo proceder? Eu tenho que ir nas referências do livro de Medeiros, que é o livro que eu estou usando. Então, eu vou ver quem é esse Orlandi. É um artigo, é um livro. Aí eu devo buscar esse material para poder estar fazendo a utilização. Porque se eu utilizar através do livro de Medeiros, eu vou fazer a citação utilizando a PUD. Então, a citação tem todo, né, esses tipos que devem ser utilizados, porque quando você faz uso da citação, você está respeitando, né, os estudos, as publicações dos estudiosos e pesquisadores. Ou seja, você não está cometendo plágio, né, que seria você copiar sem fazer a identificação. Bom, conhecemos sobre citação, agora nós vamos falar sobre referências. As referências, ela é um conjunto padrão completo de elementos que permite identificar individualmente um determinado texto ou documento, de acordo com a NBR 6023 de 2002. As referências, ela permite ainda identificar as fontes citadas no texto, localizando pelo sobrenome do autor ou conforme ocorrer no texto. E vejam, cada tipo de documento, que seria livro, artigo científico, capítulo de livro, quando eu tiro um material, né, através da internet, eles possuem, ó, um formato específico de referência. Então, a professora colocou aqui de exemplo para vocês 2 exemplos. O primeiro é do nosso livro de metodologia da nossa disciplina e o segundo aqui é de um artigo científico. Então, vamos lá, ó, do livro. São 2 autoras, então eu faço sobrenome da primeira autora em caixa alta, que significa tudo em maiúsculo, vírgula, o prenome Maria Clotilde Pires. Aí eu vou utilizar ponto e vírgula para separar uma autora da outra. Ferreira, toda em caixa alta, que é o sobrenome da segunda autora.
vírgula, Daniela Vitor, ponto. Depois o próximo passo é o nome do livro, vejam que ele está em negrito. A cidade é Londrina, 2 pontos, sempre vai anteceder a editora, no caso aqui é Editora e Distribuidora Educacional S.A., e o ano é de 2016. E um exemplo de referência de artigo científico. Então, eu tenho publicado numa revista. Então, eu tenho aqui, ó, o autor do artigo é João Paulo Souza. Então, está aqui, ó, Souza em caixa alta, vírgula, João Paulo, ponto. O nome do artigo, Administração Financeira, que está na revista Administração em Foco. Veja que o nome da revista que está em negrito, vírgula, a cidade é Rio de Janeiro, o número da revista é 12. Esse artigo está da página 131 à página 148. O mês é novembro de 1998. Observem que quando a gente se refere à página, ó, é só P, não é PG, não é PAG, somente P ponto. E os meses, eu utilizo todos os meses abreviados nas 3 primeiras letras. Eu só tenho uma exceção, é o mês de maio. O único que eu escrevo de forma completa é o mês de maio. Então, vejam, né, através desses exemplos de referência, como é importante a gente estar fazendo citação e referência. E fechando essa questão, destacar para vocês que as citações, ó, vejam bem como isso é importante, ela tem uma relação direta com a listagem de referências. Ou seja, todos os autores que você cita no seu trabalho, eles deverão ser referenciados, ou seja, constar na lista de referência. Então, a professora colocou um modelo aqui, ó. O primeiro é um livro, tá? Da biblioteca digital. O segundo aqui é um livro. O terceiro esse aqui, olha, é um livro com 2 autores. Esse aqui é um livro de um único autor. Esse aqui é um livro com mais de 3 autores, porque até 3 autores eu vou citar os 3, sobrenome, vírgula, prenome dos 3. Quando tem mais que 3, eu coloco o primeiro e uso a expressão et al, que significa vários. E o último aqui é um capítulo de livro. Então, vejam, gente, a importância das citações em nossas produções, porque ela vai solidificar, ela vai dar, né, consistência naquilo que você está escrevendo. No primeiro momento, eu sei que de repente fala de normas, as pessoas falam, nossa, mas são muito detalhes. Mas essas normas não precisam ser decoradas. Essas normas, elas precisam ser seguidas. Então, para isso existem, né, as normas, como você vai consultando. Ah, eu preciso fazer uma referência de um capítulo de livro. Você vai estar ali o modelo para poder estar seguindo nas normas e na ordem correta dos elementos que eles se apresentam. Então, veja, para os PSTG, para todo projeto de pesquisa, artigo científico, qualquer trabalho acadêmico, científico, você vai fazer, né, a utilização tanto das citações como a questão das referências. Bom, continuando, né, agora o nosso próximo conteúdo é a respeito do artigo científico. O artigo científico, hoje, ele é muito produzido. O artigo científico também, ele é muito pesquisado, porque ele traz, né, ele é mais enxuto, ele é mais objetivo e ele traz, né, as últimas pesquisas que foram realizadas. Então, vamos ao quadro, né, conhecer a questão do artigo científico. Então, nós temos aqui, ó, o artigo científico de acordo com a NBR 6022 de 2003, ele é definido como o estudo científico completo que permite ao leitor o conhecimento do teor completo da pesquisa realizada.
uma vez que ele descreve a metodologia, ou seja, o caminho que ele percorreu, né, e os resultados obtidos. O artigo científico, gente, ele é uma ferramenta de reflexão, de estudo, que permite gerarmos conhecimento. E nós temos, aqui inclusive, olha, nós temos o título do artigo, são os autores, o resumo, palavras-chave, resumo em inglês, palavras-chave em inglês, a apresentação, né, de um início de um artigo científico. E nós temos tipos de artigo científico. Nós temos o original e o de revisão. O artigo original, ele apresenta temas ou abordagens originais, ou seja, refere-se aos trabalhos inéditos de opinião e de pesquisa. E o tipo revisão é aquele onde você resume, analisa, discute informações já publicadas. E o artigo científico, ele também, segundo as normas da BNT, ele vai ter uma estrutura de apresentação desse artigo, que nós temos aqui, ó, os elementos pré-textuais, os elementos textuais e pós-textuais. Nos elementos textuais, nós temos o título do artigo, o nome do autor ou autores, o resumo na língua do texto e as palavras-chave na língua do texto. Então, esses são os elementos, ó, que vão compreender a fase pré-textual. Nos elementos textuais, nós temos a introdução, o desenvolvimento. Se o seu artigo tiver coleta de dados, aí você vai ter metodologia, os resultados e a discussão e a conclusão. Caso o seu artigo seja de cunho bibliográfico, você terá a introdução, o desenvolvimento, resultados, discussão e conclusão, tá? A metodologia é que fará a diferença no caso da existência de coleta de dados para você apresentar, né, todo o caminho percorrido para a sua coleta de dados, instrumentos que você utilizou. E temos também os elementos pós-textuais, que aí você vai ter o título e o subtítulo em língua estrangeira. Ele pode ser, gente, em inglês, francês, espanhol ou ainda conforme a definição da revista. Aí você vai ter o resumo em língua estrangeira, que vai, né, acompanhar da mesma forma, conforme a definição da revista. As palavras-chave também. Depois você vai ter as notas explicativas, que são as informações que servem para acrescentar dados ou alguma explicação dada ao texto, tá? São textos curtos com o objetivo, então, de esclarecer alguma coisa, acrescentar informações e também estar fazendo indicação de fontes. As referências é obrigatória, tudo que você citou no seu artigo, tá? Ele deve constar aqui. Os autores, podendo colocar em ordem alfabética, tudo que você utilizou. O glossário, a existência de palavras técnicas, né? Então, você vai ter o glossário. Hoje, se faz muito uso em livros. Hoje é muito comum você encontrar livros onde existe o glossário, palavras técnicas, aonde você vem, né, a operacionalização. E você pode estar fazendo essa utilização no seu artigo científico também. E no caso da existência de coleta de dados, de instrumento, aí você vai ter o apêndice, que quando o instrumento é construído pelo autor, e o anexo, né, quando é construído por outro. Então, aí vai aparecer dentro dos elementos pós-textuais. E ainda nós temos a questão da metodologia, né, da coleta de dados. Porque quando você faz coleta de dados, você vai definir a sua metodologia. Então, quando você coletou dados para pesquisa, é muito importante você explicar ao leitor como isso foi feito, qual foi como se deu o procedimento da sua coleta de dados.
E essa coleta de dados, eles vão poder ser apresentados tanto em forma de texto, como em tabelas e também na questão dos gráficos. E agora o nosso próximo passo, né, trabalhando e conhecendo todas essas questões, é fazermos, né, a aplicabilidade, trabalhar com a nossa situação geradora de aprendizagem. Então, nós vamos ao quadro, né, para trabalhar. Nós vimos que Glória, né, ela está concorrendo a uma bolsa de estudo para o exterior e ela, né, tem uma série de exigências aí na participação. Então, ela apresenta resultados de produção científica e também a apresentação de trabalhos, né, e seus textos científicos, fazendo toda a questão da utilização correta. Então, ela vai aplicar as normas de citação e de referência em um texto científico. Ela vai seguir a normalização definida pela instituição, em conformidade com as normas da ABNT. Glória, ela deve utilizar as citações de diferentes autores para a construção do seu texto. Por quê? Eu vou buscar vários autores que estão discutindo o mesmo tema, por isso vai enriquecer o meu trabalho. São diferentes visões, diferentes pesquisas desenvolvidas. E definir um padrão para citações que serão elaborados. E lembrando que Glória também precisa elaborar um artigo científico e submetê-lo à avaliação do conselho editorial de uma revista. Todas as vezes que você tem um artigo científico, você elabora e você desejar a publicação, você deve escolher a revista que você gostaria de publicar, vá na última página dele que vai apresentar como você deve, para onde você deve enviar e qual é a apresentação desse artigo. Por exemplo, o número de laudas, a fonte, tem todas essas especificações. Aí você vai formatar o seu artigo dentro dessas especificações e você vai mandar para essa revista. A revista, ela tem o conselho editorial. São profissionais, titulados, conhecedores do tema dessa área da revista. Então, você vai mandar o seu artigo e, para a publicação de um artigo, ele vai passar pela avaliação desse conselho editorial. Então, eu digo que você pode receber 3 respostas a respeito, né, dessa do seu artigo. Primeiro, dizendo, olha, o seu artigo foi aprovado, ele vai ser publicado, eles vão indicar em que número da revista ela vai sair. O seu artigo foi aprovado, porém, solicitamos algumas adequações. Normalmente são pequenas as adequações, não vai mudar a estrutura do seu artigo, né? Então, eles, como os leitores e avaliadores, podem estar fazendo pequenas sugestões para vocês, mas eles já vão afirmar que o seu artigo foi aprovado, que você precisa fazer essas alterações e mandar. E você pode receber a comunicação, a avaliação, dizendo que o seu artigo não reúne, né, o perfil da revista. Então, vejam que todos esses artigos científicos que nós lemos, que nós buscamos, até para fundamentar os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, eles passam por essa avaliação. Por isso que a gente hoje utiliza muitos artigos científicos, por ser ágil, né? Por ele ter consistência nas informações e extremamente atual, certo? Então, vamos voltar ao quadro para, né, terminar de resolver a situação problema aqui da Glória com relação ao artigo científico. Então, ela precisa resolver como elaborar o artigo científico e, se possível, fazer um artigo a partir de estudos bibliográficos e como também inserir os resultados de coleta de dados. Como ela vai usar, né, esses resultados para estar fazendo a inserção. Então, primeiramente, o que a Glória vai ter que fazer? Ela vai utilizar a estrutura definida na norma da ABNT, a 6.022 de 2003. Depois ela vai seguir a orientação própria da revista científica.
né? Eles vão, como eu disse para vocês, eles vão informar como você deve formatar esse artigo. Ela vai elaborar um artigo de revisão bibliográfica. Ele vai estar pautado em quê? Nos livros e nos artigos do tema que a Glória escolheu. E ela vai submeter esse artigo para a revista científica, aonde ela vai, né, receber essa questão da avaliação, como está a questão do trabalho dela. Se foi aprovado, se não foi o artigo. Então, esses são os passos, né, que a nossa universitária Glória precisa seguir, uma vez que ela, né, está concorrendo a essa bolsa de estudo no exterior. E agora nós vamos, né, trabalhar a interação com vocês no sentido de provocando novas situações. Eu elaborei aqui 2 questões para que vocês possam estar refletindo sobre essas questões. Então, vamos ao quadro Conhecê-la. Primeiramente, eu coloco aqui, ó, quais são os eventos científicos da sua área. Você já parou para pensar sobre isso? Aonde tem eventos científicos dessa minha área de formação, né? E uma dica para vocês, procurem também, além, né, da cidade de vocês e cidades próximas, vocês procurem também simpósios e congressos online, porque nós temos tanto nacional como internacional, para que vocês possam estar participando, porque realmente a troca e a experiência, ela é muito importante. E outra questão que eu destaquei aqui para vocês pensarem, quem, por exemplo, elabora um TCC, então eu coloquei assim, ó, eu posso elaborar um artigo científico a partir de um TCC? Eu digo para vocês que você não só pode, como você deve, tá? Porque você faz o seu TCC e você vai ter um fato material até para a elaboração de mais de um artigo científico. Então, você deve fazer e você deve buscar publicação. Como eu destaquei para vocês, é hoje muito comum, não só no meio acadêmico, mas no meio profissional, a valorização para essa questão da produção científica, das suas publicações, porque cada publicação que você realizar, maior conhecedor você será sobre o tema que você está investigando, certo? Então, não só pode, como você deve, tá, buscar produzir artigo científico. Faz uma disciplina que realmente te atrai, te desperta o interesse para ler, para buscar mais informações, faça um artigo científico e busque a publicação. E com isso, né, nós terminamos aqui a nossa aula.